Olá! Se você é uma daquelas pessoas que nunca quis aprender a meditar porque não consegue se sentar no chão, fica aqui comigo porque hoje vamos aprender diversas posturas que a gente pode executar para alcançar os melhores resultados na meditação. Eu já adianto para vocês que é possível sim meditar sentado numa cadeira, num banquinho, numa almofada ou até deitado e ainda assim desfrutar de uma excelente meditação. Além disso, eu vou apresentar hoje para vocês qual é a importância de permanecer estável e confortável na postura durante as práticas meditativas. Vem comigo aprender sobre essas posturas e quem sabe até tentar iniciar a sua rotina meditativa com alguma delas. O nosso corpo, ele é tão particular, tão peculiar, da mesma forma que a nossa personalidade, por isso não existe apenas uma postura que seja única ou ótima, ou que seja a melhor postura para todas as pessoas. O meu conselho é que você assista ao vídeo, execute uma ou duas práticas com cada uma das posturas que eu apresentar hoje aqui para vocês e decida você mesmo qual é a postura que é a melhor para você, qual é a postura que permite que você fique mais estável e confortável ao mesmo tempo durante a sua prática. A primeira postura que eu vou trazer hoje aqui para vocês é o Sukhasana. Sukhasana é a postura mais comum entre os praticantes de meditação. Traduzindo do sânscrito, Sukhasana significa postura fácil ou postura confortável. Ela é assim chamada porque ela é uma postura relativamente simples de ser executada se comparada com outras posturas do yoga. Para executá-la, você deve se sentar no chão, com as pernas cruzadas, levando os pés quase embaixo do joelho oposto. Permaneça com as costas eretas, como se tivesse um fio puxando o topo da sua cabeça em direção ao céu. Mantenha o peito aberto, os ombros encaixados e relaxados e as mãos pousadas sobre os joelhos, sobre as coxas ou sobre o colo, no mudra que você escolher. O ideal nessa postura é que os joelhos não fiquem mais elevados do que o quadril. Mas, como isso depende da flexibilidade, da mobilidade de cada pessoa, existe uma alternativa, se esse for o seu caso. Então, se você sentar e ficar com os joelhos muito elevados, tem gente que não consegue deixar o joelho baixo. Então, opte por colocar uma almofada ou uma coberta ou um bloquinho de yoga sobre o seu quadril. Dessa forma, você eleva o seu quadril e o seu joelho vai baixar. E você vai se sentir muito mais confortável. Se for necessário, coloque um apoio também sob os seus joelhos. Fisicamente, essa postura auxilia a abertura dos quadris, o alinhamento da coluna e ela não força muito os joelhos. Ela requer um pouco de atenção, porque devido ao relaxamento provocado pela meditação, é muito fácil pender o tronco para frente, causando um desalinhamento da sua coluna. Se isso acontecer com você, gentilmente retorne para a postura ereta. Emocionalmente, essa postura promove uma sensação de serenidade, calma, tranquilidade e harmonia, eliminando a ansiedade, aliviando o cansaço e renovando as nossas energias. Sukhasana permite ao praticante assumir a forma de uma montanha, onde a cabeça é o topo, os braços, as pernas, os pés e o quadril a base. Nessa postura, a gente enterra as nossas raízes da mesma forma que Shiva, na sua postura sentado no topo da montanha, consegue permanecer ao mesmo tempo relaxado e alerta.
Sukhasana é contraindicado para quem possui hérnia de disco. Meditar na postura fácil é aprender a se sentir bem com a sua própria companhia, porque enquanto o seu corpo desfruta do alinhamento e da estabilidade e do conforto dessa postura, a sua mente aproveita as descobertas que faz sobre si mesmo. A segunda postura que eu trago hoje para vocês é o Vajrasana. Se você não consegue sentar no chão com as pernas cruzadas, você pode praticar a sua meditação na postura do diamante ou Vajrasana. Essa postura tem esse nome porque acredita-se que, se alguém permanecer por muito tempo meditando nessa posição, a sua mente fica tão forte como um raio e tão brilhante quanto um diamante. Para executar Vajrasana, você deve se ajoelhar no chão, unir os joelhos e os tornozelos e sentar-se nos calcanhares. Ao sentar nos calcanhares, eles tentarão se abrir. Mantenha-os unidos o máximo que você conseguir. Permaneça com a coluna ereta, novamente como se tivesse um fio puxando o topo da sua cabeça em direção ao céu. Mantenha o peito aberto, os ombros encaixados e relaxados e as mãos pousadas sobre as coxas ou sobre o colo, no mudra que você escolher. Se essa posição ficar desconfortável para os seus pés, você pode colocar uma coberta ou uma almofada sobre os seus pés. Caso você não tenha muito alongamento no seu joelho, é possível também colocar uma almofada sobre os seus calcanhares antes de se sentar. Vajrasana é uma postura ideal para os praticantes que não possuem alongamento na região do quadril e não conseguem se sentar no chão de pernas cruzadas. E também para quem tem dificuldades de permanecer com a coluna ereta. Porém, ela é considerada uma postura intensa para os joelhos e para os tornozelos. Fisicamente, na postura do diamante, a coluna assume uma postura ereta mais natural, sem muito esforço, e também um alongamento das coxas. Além disso, Vajrasana proporciona uma concentração do sangue da cintura para cima, uma força nos joelhos e um alongamento dos joelhos, do tornozelo e dos pés. Emocionalmente, ela promove uma sensação de calma, uma maior concentração e uma harmonização interior. Vajrasana é estimulante, melhora o ânimo e produz motivação. Além disso, o ato de se ajoelhar está associado à submissão ou obediência. Nesse caso, demonstra a sua devoção à prática de meditação. A postura do diamante é contraindicada para quem tem problemas graves nos joelhos, tornozelos, hemorroidas ou problemas de má circulação. Além de permitir uma prática de meditação com conforto, Vajrasana também auxilia na digestão e eleva o espírito. Execute a sua prática meditativa nessa postura e aproveite para fortalecer os músculos da região pélvica e ajudar na sua posição ereta. Muito parecida com a postura do Vajrasana, uma outra posição para a meditação é o Virasana, ou postura do herói. Para executar o Virasana, você deve se ajoelhar no chão, unir os joelhos e afastar os pés, e se sentar no chão entre os tornozelos. Permaneça com a coluna ereta, novamente como se tivesse um fio puxando o topo da sua cabeça em direção do céu. Mantenha o peito aberto, os ombros encaixados e relaxados e as mãos pousadas
sobre o colo ou sobre as coxas no mudra que você escolher. Embora essa postura seja muito fácil para as crianças, eu tenho certeza que você já viu a facilidade com que as crianças se sentam assim. Pessoas com menos flexibilidade, para não dizer com corpos mais rígidos ou com corpos mais velhos, essas pessoas elas possuem mais dificuldade e podem achar essa postura desconfortável. Se o desconforto for localizado nos pés ou nos joelhos, você pode colocar uma coberta, uma almofada sobre os pés ou sobre os joelhos ou sobre ambos. Porém, se o seu desconforto for não conseguir alcançar o chão com as suas nádegas, tem gente que não consegue sentar no chão, ou se consegue, acaba sentindo muito desconforto permanecer assim, tentando alcançar o chão, então coloque uma coberta ou uma almofada ou os bloquinhos de yoga entre os tornozelos, entre os pés, para se sentar sob essa elevação, como se você estivesse sentando num assento. Desta forma, você vai aliviar a pressão dos joelhos e dos tornozelos. Se você precisar do assento para executar a postura do herói ou da elevação, é interessante que a cada prática você vá diminuindo um pouquinho a altura do seu assento até que você consiga se sentar no chão. Fisicamente, Virasana alonga os tornozelos e a parte lateral das canelas. Assim como a postura do diamante, o Vajrasana, o Virasana pode ser executado após as refeições como auxiliar na digestão. Se o Virasana for uma postura de difícil execução para você, emocionalmente, praticando-a, você vai estar encontrando um antídoto para a sua vida estressante, além de usufruir de uma sensação de relaxamento e de restaurar todo o seu sistema. Porém, se ela lhe causar dor, significa que você não tem a flexibilidade necessária para executá-la. Então, neste caso, ela vai acabar se tornando uma distração para a sua meditação. Por isso, você deve evitar o Virasana. A postura do herói é contraindicada para quem possui pouca flexibilidade nos joelhos ou dor nas costas, ou para quem sentir a dor executando essa postura. Emocionalmente, facilite a sua concentração executando a postura do herói. Padmasana é a postura de meditação mais famosa, mais conhecida que existe. Isso porque ela é considerada o símbolo da espiritualidade, o símbolo da meditação. A mídia também explora muito o fato da gente conseguir alcançar a paz quando a gente se senta no chão com os pés em cima das coxas. Padmasana possui o nome da postura de lótus, porque a posição dos pés com as plantas viradas para cima lembra as pétalas desta flor. Além disso, teoricamente, a estabilidade, a tranquilidade e a beleza proporcionados ao praticante são as mesmas características desta planta. Para executar o Padmasana, você deve se sentar no chão, cruzando as pernas, coloque o pé esquerdo em cima da coxa direita, o mais próximo da pelve possível. Em seguida, coloque o pé esquerdo em cima da coxa direita. Quando executada corretamente, os joelhos ficam tocando o solo. Permaneça com a coluna ereta, novamente como se tivesse um fio puxando o topo da sua cabeça em direção ao céu. Mantenha o peito aberto, os ombros encaixados e relaxados e as mãos pousadas sobre o colo ou sobre os joelhos no mudra da sua escolha. Algumas literaturas indicam cruzar os braços nas costas e pegar os polegares com a mão oposta. Outras aconselham a
Colar o queixo no peito e voltar o olhar para a ponta do nariz ou para o meio das sobrancelhas, para finalizar essa postura. Porém, eu estou mais acostumada a permanecer com a coluna ereta. Por mais popular que essa postura seja, ela é uma das posições mais difíceis de se executar e de permanecer muito tempo nessa postura. Por isso, ela é indicada somente para quem tem muita flexibilidade, especialmente na região do quadril, ou para quem pratica yoga há muitos anos e está acostumado com essa postura. Lembre-se, em todas as posturas de meditação devemos buscar o conforto e a estabilidade, porque é impossível meditar com o corpo dolorido. Fisicamente, Padmasana proporciona um alongamento intenso dos joelhos. A sua estabilidade elevada possibilita que você permaneça nessa postura por longos períodos de tempo. A posição ajuda a diminuir tensões musculares e a relaxar todo o corpo. Emocionalmente, a estabilidade da postura proporciona um relaxamento da mente. Padmasana é contraindicado para quem possui dores ciáticas, infecções sacrais e baixa flexibilidade nos joelhos. Permita um relaxamento completo da sua mente, alcance a sua libertação e cure as suas enfermidades, meditando na estabilidade perfeita e na beleza da postura de lótus. E para quem tem dificuldades de praticar o Padmasana, pode iniciar essa rotina meditativa praticando o Ardha Padmasana, ou, como o nome já diz, a postura de meia lótus, porque Ardha significa metade. Em Ardha Padmasana, colocamos apenas um pé sobre a coxa oposta, o outro pé fica no chão. Para executá-la, sente-se no chão, cruze as pernas e puxe o pé esquerdo em cima da coxa direita ou o pé direito em cima da coxa esquerda, o outro pé fica apoiado no chão. É possível alternar o pé que fica em cima da coxa. Permaneça com o peito aberto, a coluna ereta, os ombros encaixados e relaxados e as mãos pousadas sobre o colo ou sobre o joelho, no mudra da sua escolha. Fisicamente, o Ardha Padmasana possui um alongamento menor para os joelhos, menor do que o Padmasana. A prática regular amplia gradativamente esse alongamento e com o tempo é possível evoluir da postura de meia lótus para a postura de lótus. Emocionalmente, essa postura ajuda a manter a concentração. Ardha Padmasana é contraindicado para quem não consegue se sentar no chão ou para as pessoas que possuem baixa flexibilidade nos joelhos. Medite na postura de meia lótus, com a sua base próxima do chão e desfrute de uma sensação de bem-estar e de estar com a sua base sólida. E para quem não consegue se sentar no chão para meditar, quem sente muita dor nas costas, nos joelhos, ou quem formiga muito facilmente as pernas, os pés, uma alternativa é realizar a prática de meditação sentado na cadeira. Sim, é possível meditar sentado na cadeira. A primeira coisa que você tem que observar é se a sua cadeira é estável e confortável. Ao sentar, procure manter a coluna ereta, sem encostar as costas no encosto da cadeira, mantendo a coluna ereta livre no ar. Se necessário, você pode colocar uma almofada ou uma cobertinha para ajustar, para ficar retinho. Observe também entre o tronco e a coxa, deve-se formar um ângulo de 90 graus, da mesma forma entre a coxa e a canela. Se os seus pés ficarem suspensos
arrume um apoio, pode ser uma coberta, um tijolinho, uma almofada para eles. Da mesma forma aqui. Se não ficar os 90 graus entre a coxa, coloque uma almofada no assento. A sua cabeça deve ficar alinhada com a coluna, mantendo o queixo paralelo ao chão, o peito aberto, os ombros encaixados e relaxados. Você pode pousar as mãos sobre as coxas, sobre os joelhos ou sobre o colo. Tente não encostar no encosto do braço. Meditar sentado na cadeira é uma opção para os iniciantes ou para as pessoas que possuem pouca flexibilidade. O mais importante é realizar a prática de meditação com conforto, porque uma dor, por menor que ela seja, vai se transformar numa distração, num incômodo ou numa preocupação, e isso vai te afastar da sua meditação. Então, se você não consegue se sentar no chão, pegue a sua cadeira mesmo, pratique a sua meditação e usufrua de todos os benefícios que esta maravilhosa prática pode nos proporcionar. É possível também meditar deitado, em Shavasana, ou postura do cadáver. Essa postura tem esse nome porque, quando praticada, proporciona um relaxamento intenso, tanto do corpo como da mente. Por isso, Shavasana deve ser praticado pelas pessoas que estão impossibilitadas de praticar na posição sentado. Para praticar a postura de meditação deitado, você deve se deitar de costas, afastar um pouco as pernas, virar os pés para fora, afastar um pouco os braços, permanecer com as palmas das mãos voltadas para cima, os dedos um pouco curvados. Deixe o seu corpo entregue no chão, como se você estivesse derretendo no chão. O importante é você conseguir relaxar todos os músculos do seu corpo. A postura do cadáver, ela pode parecer muito simples, afinal você pode achar fácil apenas deitar e relaxar, mas ela é mais complicada do que você imagina, porque enquanto o corpo relaxa, a mente, ela deve se manter desperta. Shavasana, apesar de ser uma excelente posição para o relaxamento, ela não é uma postura aconselhável para a meditação, porque é muito fácil adormecer praticando a meditação nessa postura. Então, pratique a meditação na postura do cadáver somente se você não conseguir meditar sentado. Aproveite o relaxamento profundo produzido por essa postura para se libertar de todas as suas tensões físicas e emocionais. E não se culpe caso a sua meditação acabar com uma breve soneca. Aperfeiçoe a sua prática até que você consiga acabar a sua meditação sem ter entrado em estado de sonolência. A meditação é uma prática que pode ser executada por qualquer pessoa, sentada no chão, na cadeira ou até mesmo deitado. A postura, ela não deve ser considerada um empecilho para a prática, muito pelo contrário. As pessoas absorvem também os benefícios físicos da postura enquanto permanecem na postura meditando. Então, resumindo, independentemente da postura que você escolher fazer para a sua prática de meditação, você deve seguir duas regras básicas, só duas. A primeira é permanecer com a coluna ereta, cabeça, pescoço e costas alinhados. Seja sentado no chão, na cadeira ou deitado, permaneça com a coluna ereta. A segunda é ficar plenamente confortável,
Isso porque qualquer desconforto físico vai interferir na sua concentração, vai alterar a sua respiração, vai te afastar do propósito da prática de meditação. Seguindo essas duas regrinhas básicas, com o tempo você vai aperfeiçoar a sua postura, vai melhorar ela dentro e fora da prática também. Você vai melhorar a sua postura, vai permanecer mais tempo com a coluna ereta. Permanecer com a coluna ereta faz você automaticamente abrir o peito, encaixar o ombro lá atrás e permanecer com o queixo paralelo ao chão, o que melhora a sua postura física, considerando também a sua melhora emocional. Quem não se sente mais poderosa quando endireita a coluna, abre o peito? Com o tempo, você vai descobrir qual que é a melhor postura para você, qual que é a postura ideal para você executar a sua prática. Aquela onde você vai se encontrar ao mesmo tempo estável e confortável. Eu não falei lá no início do vídeo que a meditação pode ser praticada por qualquer pessoa, então, com todas essas possibilidades de postura, você não ficou com vontade de experimentar uma prática ou começar a sua rotina meditativa? Entra lá no nosso canal do YouTube e procura. Um dos nossos primeiros vídeos postados lá no nosso canal é um vídeo onde eu ensino a meditar em 5 passos. E lembre-se, não fique frustrado se você não conseguir permanecer totalmente imóvel na primeira prática. Apesar de ser simples, meditar não é fácil. É preciso treino, é preciso prática, é preciso praticar para evoluir na prática, para então você conseguir encontrar o ponto onde você também vai ter a sua vida transformada pela meditação. Agora é com você! Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece que também reclama da postura na hora de meditar e mostra para ela que é possível meditar em qualquer uma dessas posturas, que na verdade o que deve ser priorizado não é a postura em si, mas sim a estabilidade e o conforto. E para me ajudar a distribuir esse vídeo para outras pessoas, curte aqui embaixo, escreve nos comentários o que você achou desse vídeo, escreve para mim qual é a sua postura favorita, qual a postura que você executa a sua prática meditativa. E se quiser saber mais sobre meditação, quer aquele vídeo lá dos 5 passos onde eu ensino a meditar, ou outros, por exemplo, os principais erros cometidos na meditação, os mitos, tudo isso tem lá no nosso canal do YouTube. Então, se inscreve lá, tem muito vídeo legal que vai ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida com a prática da meditação. E para você que me assistiu até o final, gratidão pela sua paciência, pelo seu carinho, beijos no seu coração e até a próxima!